Estamos falando sobre treinamento de guerra. Gente, eu estou me esforçando em oração. Eu estou me esforçando em buscar a palavra de Deus para preparar para vocês um material sobre batalha espiritual. Esse ano, o tempo que Deus der para a gente aqui, esse ano eu vou falar sobre isso. Inclusive, sem ser esse domingo agora, que esse domingo vai ser uma bênção que vai ter o grupo M, tanto no sábado à noite, amanhã, quanto no domingo. Mas no outro domingo, dia 3, você está convidado para quê, gente? Para que você está convidado? Para o lançamento do segundo livro, Blindagem. Uma benção o livro, gente. Não é porque eu escrevi, não. Mas eu estou... Uma benção mesmo. A Lília me ajudou muito na parte de revisão, enfim. Tem outras pessoas que me ajudaram. E queria muito que você estivesse aqui no domingo, dia 3, às 18h30, tá bom? Não precisa levantar a mão e dizer que vem, que eu já sei que você vem. Tá bom? Pode passar. Treinamento de guerra, gente. Falamos sobre Davi, falamos sobre Josafá, falamos sobre Abraão, os 318, resgatando Ló. E aí nós paramos semana passada em Gideão. Presta atenção. Quando a gente fala em batalha espiritual, muita gente, eu leio muito material de gente que não faz a mínima ideia de como é que funciona a guerra, de como é que funciona a batalha. Acha que a guerra você faz de qualquer jeito, que você pode ir para a guerra de qualquer... eu sou macho e vou mesmo. Gente, os campos de batalha, eu tinha um comandante que falava o seguinte: deixe seu suor no campo de instrução, para não deixar o seu sangue no campo de batalha. Você precisa treinar. Pode passar, querido. Está aqui. E Deus quer o quê? Quer treinar a gente. Se você se fortalecer, se você criar na tua história, na tua vida, músculo espiritual, você não se machuca. Se você for um soldado disciplinado, você não se machuca. Todo grande general foi um bom soldado um dia. E aqui Deus quer fortalecer a gente. Diz assim: Deus quer ensinar a guerrear. Juízes 3, de 1 a 4, estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar. Presta atenção. Deus é que deixa você, que prepara para você obstáculos para você vencer. Para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para as gerações dos filhos de Israel, delas soubessem para lhes ensinar a guerra. Diga, ensinar a guerra. Quem foi que deixou a guerra na tua vida? Deus. Deus deixou. Deus deixou. Não fique pensando que você é um derrotado. Pastor, por que está acontecendo comigo? Logo agora, mas logo nessa situação que eu estou vivendo, você vai ver que Deus escolhe exatamente a hora que nós estamos fracos, temerosos, é a hora que Ele dá para a gente uma guerra. É nessa hora, para você entender que quem derruba, quem vence inimigo não é você, é o Senhor. Amém, queridos? Pode passar, querido. Quando você fala em guerra, tem um lugar chamado teatro de operações, é onde funciona a guerra. A guerra ela é bem localizada. Esse papo de guerra mundial, até guerra mundial, ela é localizada. E existem alguns atores que funcionam no teatro de operações. O primeiro é Deus. O próprio nome de Deus, o Jeová Sabaote, é o Senhor dos exércitos de Israel. E aqui diz: por isso o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Isaías 1:24, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. A nossa luta não é contra pessoas. Deus não está falando aqui de gente. Deus está falando do inimigo das nossas almas. Quando Ele fala, o desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus, Jesus morreu na cruz por todos, não é porque você é bonitinho, porque você é querido, porque você é crente. Deus morreu por todos, todas as pessoas. Todas as pessoas. Quando Deus fala que Ele é Senhor dos exércitos, Ele está falando para a gente que existe um inimigo espiritual. Esse sim. Esse já está destruído, já tem uma sentença contra ele. Esse já não tem mais jeito para ele. Pode passar, querido, pode passar. O segundo agente são os seres espirituais, que a Bíblia denomina de anjos e demônios. E essa passagem de Apocalipse, ele diz o seguinte: então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam. Diga, batalhavam. Os anjos batalham, querido.
Os anjos estão em guerra, eles batalhavam contra o dragão, é uma metáfora para falar de Satanás. E o dragão e os seus anjos, que a Bíblia chama de demônios, também batalhavam. Você não vai lá e vai dar um murro, você vai lá e vai dar um chute, você vai lá e atacar e ficar pensando, não, o diabo não vai fazer nada. Ele reage. Miguel e seus anjos batalham contra o dragão, e o dragão ele se levanta e batalha com Miguel, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. A Bíblia conta sobre um terço, uma coluna, dá a impressão que são 3 anjos generais, um deles era Lúcifer, e ele levou consigo um terço dos anjos. Esse ser é tão esperto, ele é tão sedutor, ele é tão enganador. Tem gente que fala assim, não precisa ligar para o diabo, não. Querido, ele é um ser. Ele de alguma maneira, ele conseguiu atrair a lealdade de todos os anjos, que estavam aquele um terço de anjos, e aquele um terço de anjos. Não fica pensando numa revoltinha, um panelaço dos anjos do céu. Não foi isso não, gente. Foi uma rebelião contra Deus. E eles foram transformados nos adversários. Foram transformados em demônios. Vocês estão entendendo que existe no teatro de operações Deus, o Senhor dos Exércitos, e tem os anjos. Número 3, quem é mais? Pode passar, querido. O homem é um ator. Quando a Bíblia fala, porém inimizade entre ti e a mulher, está falando de guerra. Ele está dizendo para Satanás, ó, a tua semente vai esmagar a cabeça da serpente. Uma vez a gente estava num acampamento, numa manobra, e apareceu uma serpente. Um dos militares, um dos soldados, jogou uma pedra enorme na cabeça da serpente. Gente, a cabeça foi esmagada. E aí quando tirou a pedra, a serpente, sem brincadeira, mesmo com a cabeça esmagada, ela ainda tentava picar a gente. É assim que Satanás está. Jesus esmagou a cabeça dela. Ela está sobrevivendo, tentando ainda inocular veneno na gente, para matar a gente. Então, existe na figura do homem, eu e você, um ator desse teatro de operações. Por isso que o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate. É disso que ele está falando. Existe um combate, existe uma guerra. Todo cristão que imagina assim, não, pastor, eu tentei explicar semana passada aqui, o pastor falou, Satanás foi derrotado. Foi. Já tem uma ordem de prisão para ele. E por que ele está solto? Por quê, gente? Porque a autoridade para prender que foi dada para mim e para você, a gente não usa. O crente não usa autoridade. Tem medo. São delegados, são pessoas que receberam de Jesus autoridade, que não usam autoridade. Não consegue usar autoridade em casa. Quanto mais usar na rua. Quanto mais usar contra quem está aprisionado em cativeiro. Porque você é um delegado, porque você é autoridade de Jesus, porque você leva o nome de Jesus, em meu nome expulsarão demônios, não significa que os demônios vão sair se você não expulsar. Bandido não deixa de ser bandido, a não ser que se converta. No mundo espiritual, o demônio não vai virar anjo. Já era para ele, já era. Sabe quem é que vai fazer ele recuar? Você. Pode passar, querido. Nós falamos um pouquinho, vou só rever. O ataque é os centros de gravidade. Toda guerra, pastor, toda guerra é vencida quando você ataca os centros de gravidade. São 4. É a expressão do poder do governo, a expressão do poder político. Existe como gravidade a expressão do poder militar, é a maneira como você consegue reagir, se proteger ou agir. A expressão do poder econômico e os chamadas funções vitais. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu falei um pouquinho semana passada sobre Bin Laden. Ele pega os instrumentos do poder aeroespacial americano, debaixo da proteção da soberania aérea americana, ele burla, ele engana. Onde ele ataca? Pentágono. O que ele destruiu? Quando ele ataca o Pentágono, ele destrói a expressão de poder militar. É o centro gravitacional do poder militar americano. Quando ele derruba as torres gêmeas, o que ele destrói? A economia. A economia não fica machucada, fica ferida. Quando ele pega o avião para ele jogar na Casa Branca, ele não consegue, o avião cai na Pensilvânia,
O que acontece? Ele tenta destruir o quê? O governo. Ferirei. Olha, eu vou ferir o pastor, as ovelhas, ó. A primeira coisa que a gente aprende em guerra, sabe o que é? Sabia que no campo de batalha a gente não presta continência para o mais antigo? Sabia disso? Quem sabia disso? Não se cumprimenta. Por quê? Porque o inimigo está lá de longe para ver quem é o chefe, porque se eu destruo o chefe, eu acabo com tudo. Se eu destruo o teu marido, tua casa cai. Uma mulher que é abandonada, uma família que perde o pai, uma família que perde o governo, é uma família que se desestrutura. Uma igreja que perde um pastor, uma empresa. Gente, Alexandre o Grande morre. O que aconteceu com a Grécia? Acabou a Grécia. Se fragmenta em 4, vem Roma e toma tudo. Por quê? Porque a unidade é que faz a gente estar forte. Todo mundo entendeu até aqui, gente? Isso aconteceu no Éden. Satanás sabia o que estava fazendo. Ele tira a capacidade do homem de liderar. Ele tira do homem a riqueza. Ele tinha todo um cardápio para se alimentar no Éden. Ele fala, a partir de agora, é do suor do teu rosto. Você não vai ter moleza, não. Tua vida financeira não vai ter moleza, não. Ele sabia, ele tirou o poder militar de Adão. Tinha. A Bíblia diz que ele usurpou a autoridade. Aquela autoridade para dominar de Adão, ele tomou. E pior do que tudo, função vital. A partir de agora você vai morrer. Vocês estão entendendo, querido? Toda a guerra é parte de 400, todas elas. E como é que isso funciona? Nós sabemos que a guerra contra o povo de Deus. Agora, volta um tantinho. Eu vou falar assim para vocês. Vamos ler a palavra de Deus. Amém. Então vamos ler. Diz assim: porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, também os do Oriente, contra ele subiam. Punham-se contra ele em campo, destruíam os frutos da terra até chegar em Gaza. E não deixavam mantimento de Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tentos, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Dinheiro, está falando de pobreza, é assunto espiritual, e que nós vamos tratar mais tarde. Mas eu quero dizer para você, uma maneira muito simples de você restaurar a tua vida financeira é sendo fiel nos dízimos, nas ofertas. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. É aqui no altar que você é curado das suas finanças. Só que o diabo vai fazer você ficar com medo. E vai dizer, se você já não consegue viver com 100%, como é que você vai viver com 90%? Ele é mentiroso. E enquanto você não rompe em fé, em fidelidade, enquanto você não faz isso, a tua vida não decola. Não decola. E eu passei por isso, mas essa é uma história para outro dia, pode passar. Existe guerra contra o povo de Deus, mas Deus chama e manda a gente reagir. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Primeira coisa, o anjo chega e dá uma identidade para ele. Esse sujeito não era guerreiro, esse sujeito era agricultor. Mas o anjo já libera para ele uma palavra dizendo: a partir de agora, você é um guerreiro valente. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Escute, sabe qual é a primeira coisa que você fala? Principalmente quem está chegando na igreja agora. Quem é crente de mais tempo já sabe passar por deserto. Poxa, eu busquei a Deus e a coisa piorou. Isso já aconteceu contigo ou só comigo, gente? A primeira coisa que você fala assim, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não liga para mim, Deus não ouve a minha oração, Deus não está nem aí para mim, Deus não é sensível. É isso que Gideão está falando. Ah, Deus não faz nada. Deus é o Deus dos meus pais. O vovô orava, a vovó, sapatinho de fogo, orava, e Deus respondia, eu não.
Comigo não funciona. Ele começa a murmurar, ele começa a reclamar. E aí o anjo continua dizendo, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel. Ele está se achando fraco, não está? Sim ou não, gente? O que eu falei no início aqui? Que toda a batalha começa quando a gente não tem. Porque se você tem, querido, não tem guerra. Quando você tem, quando você é forte, não tem guerra, você atropela todo mundo. Agora, Deus vai ensinar você quando você não tem. Você consegue entender isso? É com a força que você tem que você vai libertar. Diga, é com a força que eu tenho que eu vou libertar Israel. E ele continua, vai libertar das mãos de Midian. Não sou eu quem estou enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante. Olha só, olha a identidade diminuída. Olha a identidade. Satanás, ele é batedor de carteira. Sem brincadeira. Ele faz você ter amnésia. Você esquece de todas as promessas de Deus. Eu sou o menor, minha tribo, meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. E Deus insiste, eu estarei com você. Respondeu o Senhor, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Eu estou me esforçando para trazer para a igreja uma verdade espiritual. Não jogue isso fora. Outras igrejas por aí estão sofrendo. E você aqui está recebendo muito do Senhor. Muito do Senhor. Não despreze isso. Não vá para casa pensando que você é um pequenininho, um coitadinho, um pequenininho, um ninguém. Querido, se você tem uma aliança com Jesus de Nazaré, se você tem um pacto com Cristo, não me diga que você é pequenininho. Não me diga que você é do menor dos clãs. Não me diga que você é a menor pessoa. Porque toda arma que você precisava ter, você já tem. Toda vitória já está aqui, ó, na tua mão. Então, querido, reaja e não tenha medo. Medo. Quando vocês forem à guerra, estuda a Escritura, Deuteronômio capítulo 20, verso 1, de 1 a 4. Quando vocês forem à guerra contra seus inimigos e virem, ó, como é que os nossos olhos enganam. Você vai ver o tamanho do exército inimigo. Vocês vão ver cavalos e carros, um exército maior do que o seu. Não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente. Eu vou falar semana que vem, você não vai faltar, sobre Josué. Você vai entender a importância de você estar debaixo de uma cobertura espiritual legítima. Você vai entender por que Josué vence quando existe cobertura e por que ele perde quando não existe. É gente querendo trabalhar no mundo espiritual sem igreja. E você que fica zanzando de igreja em igreja, querido, aqui existe uma igreja que tem uma cobertura espiritual legítima. Não brinque de, eu vou ficar em casa vendo o culto, eu vou ficar em casa participando da igreja do eu sozinho, não existe. Você vai virar alvo. Você vai ser vítima, hein? Aqui diz, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército, ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não desanimem e nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para te dar derrota. É isso, gente? É para te fazer perder, é isso? Para ver você sofrer, para ver você chorar, é para te dar vitória. Por que esse povo aqui está perdendo? Vocês lembram na semana passada? Idolatria, serviam aos ídolos, coração dividido, desonestidade com Deus, deslealdade com Deus, desobediência, é isso que dá derrota, querido. Derrota é isso aí. Pode escrever, desobedeceu? Vai perder. Agora, se você permanecer firme na obediência, firme, que a tua vitória já está, já existe uma chancela. Deus já endossou, Deus já assinou. Pode esperar. Pode esperar. O medo, entenda isso, ele é ativado por um espírito de trevas, é um espírito demoníaco.
Quando você tem medo, a Bíblia diz faça e você não faz, tem um demônio aí. Quando a Bíblia diz para você não faça e você faz, tem um demônio aí. Por trás da desobediência, por trás da maneira sutil como você escolhe traçar um caminho que não é o de Deus, tem um demônio aí, te motivando, te ensinando a se rebelar, te trazendo orgulho, dizendo para você consegue sem Deus. Isso é mentira. Amém, queridos? Não recebestes espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo. Romanos 8,15. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu espírito de medo. Deus mandou você fazer? Deus mandou você perdoar, querido? Perdoe. Deus mandou você devolver? Devolva. Deus mandou você fazer alguma coisa, querido? Faça. Deus não te deu, mas pastor, eu estou com medo, não vai dar. Não, escute, aprenda a confiar no Senhor. Se você confiar no Senhor, Deus vai honrar a tua fé. Sintomas do medo, para você ver se você caiu nessa cilada ou não. Capítulo 8 do livro que vocês vão ter em mãos daqui a 2 semanas. Sintomas do medo, aprisiona o homem ao mundo de impossibilidade. O medroso diz, não vai dar. Opera como um circuito fechado de raciocínio, a pessoa emburrece. Ele não consegue ver solução, não tem mais saída para ele. Na cabeça dele, não tem solução. Ele vai morrer, ele vai perder, não tem mais jeito, vou tirar minha vida, medo. Enclausura em um sentimento de incapacidade. Isso que o medo faz. Deus diz para você, ninguém vai... Eu gosto muito de Deuteronômio. Essa parte de Deuteronômio, Deus está falando sobre guerra, sobre você enfrentar o inimigo. Ele fala assim, ninguém vai poder te resistir. Se você obedecer minha palavra, nenhum inimigo vai te resistir. Eles podem vir por um caminho, vão fugir por 7. Eles vão se levantar contra você em juízo, vão ser derrotados. Existe uma promessa de Deus de vitória, assim, clara, com relação à obediência. É uma lógica cheia de engano, que inviabiliza a vitória. É uma mentira, enaltece a força do inimigo, ignora o poder de Deus, produz efeito colateral da amnésia, a pessoa se esquece. Se esquece. Causa o imediato esquecimento a respeito das promessas e impede de crer no Senhor. Pior do que isso, o medo faz você suspeitar de Deus. Será que Deus vai fazer? Se eu obedecer, será que Deus vai me dar? Se eu obedecer, será que eu vou conquistar? Se eu obedecer, será que não vai acabar tudo? Existe uma promessa de Deus que não pode ser quebrada. Essa promessa chama-se Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é liberada na eternidade. Ela não se gasta. Porque se eu dou uma palavra para você hoje, e daqui a 80 anos eu morro, vou botar 80 anos porque eu não quero morrer, eu quero ser arrebatado, mas a minha palavra morre comigo. Por que a palavra de Deus se cumpre, gente? Porque Deus libera a palavra na eternidade, e a eternidade não existe tempo, a palavra ela entra numa frequência que ela nunca vai parar. É por isso que Isaías diz, ela vai cumprir a ordem que eu dei. A palavra de Deus, querido, vai cumprir. Vai cumprir. Ela não volta vazia, é isso que ele está dizendo. Ela surte um efeito. Ela é comandada para um objetivo e ela vai cumprir o objetivo. Você consegue entender por que você pode crer na Escritura? Pode passar, querido. Elimine o medo. Deuteronômio 20:18 diz, por fim os oficiais acrescentarão, alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para os seus irmãos israelitas, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. O medo contamina todo mundo. Eu tenho falado com Deus a respeito de alguns objetivos da nossa igreja. De um lugar que seja um lugar de bênção para o povo de Deus, um lugar onde as pessoas se refugiam, são curadas, são restauradas. Eu tenho falado com Deus a respeito de alguns objetivos, um deles é o prédio de educação.
Quem é que não participa? Quem tem medo. Eu atendi uma pessoa essa semana passada, eu já não lembro, nem sei, nem lembro mais quem era. Ela falou assim: pastor, quando nós chegamos aqui na igreja, a primeira vez, vocês estavam numa tenda e estavam querendo construir isso aqui. Sabe o que ela falou aí, pastor Sebastião? Fui embora, fiquei com medo, fui embora. Eu falei: se você tivesse ficado, a gente tinha conseguido cumprir o nosso objetivo mais cedo ainda. Quando teu marido diz nós vamos, você diz não vai dar. Quando seu pai diz vamos, não vai dar. A palavra de medo não desencoraja só você, não, desencoraja todo mundo que está perto de você. Um líder que diz assim e que fala contra, gente, soldado que se rebela contra a ordem, vai para o pelotão de fuzilamento, morre, cara, morre. A gente tem uma unidade de comando. Então, se você tem gente com medo perto de você, sai de perto dela. Eu sempre pergunto para alguém que chega no gabinete, pergunto assim: pastor, eu tenho um objetivo. Eu falo assim: eu vou ficar contigo até onde você quer chegar. Você quer restaurar? Você quer recomeçar? Porque se você abandonar, Deus vai abandonar junto com você, querido. Porque Deus vai agir conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Ele repete isso toda hora para a gente. E o medo faz você recuar. É por isso que você elimina o medo. Você elimina a gente medrosa. Gente medrosa não avança, não conquista. Nunca vai dar certo para ele. Por quê? Porque ele já diz no início: isso é impossível. Você já comunicou no mundo espiritual a tua fé. É por isso que não funciona. Agora se você diz: eu vou chegar lá, eu vou conseguir. A minha família, esses bancos vazios aqui, ó. Sabe para quem são eles? Para a sua família. Pastor, mas eu não sou nem casado. Mas é isso mesmo que eu estou falando para você. É para você casar, querido. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom não. Então diz Deus: cadê Deus? Cadê a misericórdia? A Bíblia diz: o homem que casou com a mulher encontrou misericórdia do Senhor. Você tem uma misericórdia para você, querido. Vou ficar calado. Libertação vem de Deus e nem da força humana. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais. Você é muito forte. Você é muito inteligente. Você é muito bonito. Você tem muitos cursos. Você tem muita capacidade. Você tem muita gente contigo que te ajuda. Eu vou te enfraquecer. Olha o que Deus está fazendo. Eu estou no mesmo trilho aqui, ó. Deus vai começar a tirar coisas de Gideão. Deus, para te dar vitória, Ele começa a te tirar as coisas. Porque senão você vai dizer: fui eu que comprei, fui eu que conquistei, fui eu que consegui, fui eu que construí. Então Deus tira de você para você honrar Ele. Escute, o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22 mil homens partiram, ficaram apenas 10 mil. Ele peneirou o exército, tirou 2/3 fora, mais de 2/3 fora, foi embora. Mas tem muita gente ainda. Leva esse povo para beber água. Aí tem a turma que lambe a água como cão, tem a turma que se ajoelha. No final, Deus deixa ele com 300. Gente, imagina um exército que está te roubando, está te empobrecendo. Quando eu falo de dízimo, parece que é brincadeira, né? Mas Deus, agora eu estou com nada, agora não vai dar. São só 300, Deus. Eu é que dou a vitória. Não pela espada, não por lança, mas a vitória é do Senhor. Por que Deus não dá vitória para a gente? Porque a gente é muito forte. Aí a gente vai dizer: fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Agora, quando você não tem nada, escute, quando você não tem nada, você só tem uma esperança. E a tua esperança é o Senhor. Ele vai ser honrado. Você nunca vai dizer: fui eu que fiz. Foi o Senhor que me deu. Você entendeu? Glória a Deus, está aí. Isso aí, galera. O Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se. Para de chorar. É mais ou menos, para de lamber tuas feridas. Levante-se.
e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento como seu servo pura e ouça o que está dizendo. Depois disso você vai ter coragem para atacar. Ei, ouça o que o Senhor está dizendo para você. Se encoraje, saia da retaguarda, saia da defensiva. Deus te deu armas, querido. Você não pode ficar dependendo e dizendo que a culpa é de Deus. Onde está o Deus dos nossos pais, que fizeram maravilhas no Egito? Eu vou dizer onde está esse Deus. Sabe onde está esse Deus? Está dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. E você fica perguntando, cadê o Senhor? Isso é pecado. Eu não estou dando bronca em você, não. Estou te animando sem entender. Quero que essa fortaleza na sua cabeça dissolva em pó. Amém, queridos? Pode passar. Eu vou dar para vocês 5 princípios de guerra, que eu só tenho 10 minutos. Princípio número 1. Princípio da unidade de comando. Permite a união de esforços para a conquista de um objetivo comum. Escute. A gente precisa de um líder só. Um líder só. Nós precisamos de um líder só. O planejamento é unificado. Quando você vai executar, aí cada um executa da orientação que recebeu. Mas existe um princípio de vitória, chamado, o pastor Sebastião estava conversando comigo agora aqui antes do culto. Quando nós orientamos os líderes de célula, quando os pastores são orientados, quando os supervisores são orientados, nós temos uma só visão. Uma só visão. Unidade de comando. Um comandante. A casa dividida não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Abram espaço para o capitão. É assim que começa. E todo mundo está ouvindo o capitão. Quando Deus fala, Ele não fala com a igreja. Ele fala com o anjo da igreja. Quando Deus fala, Ele fala, mas Deus fala comigo, pastor. Através de sonhos e visões, falarei com o profeta. Mas com Moisés, eu tenho uma intimidade que eu não tenho com você. Eu falo com ele face a face. Miriam ouve. Arão ouve. Mas com Moisés é diferente. Entenda, pode botar, querido. Quando se fala em unidade de comando, se fala que a gente recebe um objetivo. É um objetivo. A unidade de comando é um princípio. E ele segue um outro princípio chamado princípio da ofensiva. É toda a iniciativa de levar a ação bélica até o inimigo em condições favoráveis a ele, estabelecendo o ritmo, o curso e explorando as suas riquezas. O princípio da ofensiva, sabe o que faz? Tira você do banco da igreja. O princípio da ofensiva tira você do lugar de descanso. O princípio da ofensiva faz com que você pare de depender da oração do pastor. O princípio da ofensiva faz com que você pare de reclamar dos outros. O princípio da ofensiva faz com que você se levante, você trabalhe, você esforce. O princípio da ofensiva vai fazer você levantar às 5 da manhã, às 6 da manhã, às 1 da manhã para orar. Você tem que deixar o diabo desconfortável. Ele tem que saber que a tua casa é casa do Senhor. O princípio da ofensiva, queridos, onde está a vítima aqui? A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão. Querido, quem que é a vítima aqui? Quem que é a vítima aqui? Levanta, Gideão, e vai atacar o inimigo. Para desse lugar defensivo. Você só reclama. Preste atenção aqui em mim agora, todos, olhem para mim aqui agora. Número 3, princípio da surpresa. Gideão vai à noite. Sabe o que o diabo não quer? Que você o surpreenda. Enquanto você tiver tua rotina, enquanto você viver uma rotina
que agrade a Ele, Ele vai continuar lá. Enquanto você... Gente, olha para mim. O mundo jaz no maligno. Sabe o que significa isso? Alguém sabe o que significa isso? O mundo descansa no maligno. Está descansado? Estou descansado. Pastor, está tudo ruim, mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo. E eu não posso fazer nada, porque fazer o quê? Eu nasci assim, é a síndrome da Gabriela. Vou viver assim, para sempre assim, eu sou desse jeito assim mesmo, e não tem mudança. Querido, o princípio da surpresa diz o seguinte: golpear o inimigo onde e quando, de forma que ele não está preparado. Começa o jejum. Começa o jejum, querido. Você vê, essa casta só sai com jejum e oração. Essa casta só sai com jejum e oração. Golpeia ele. Princípio da massa. Aprenda isso agora. Esse é muito importante. Emprego de meios adequados, concentrados. Diga concentrados. Para obter superioridade. Sabe o que ele fala? Ele não está dizendo assim que é moleza. Ele está falando assim, o Acheron, que é o navio de Napoleão Bonaparte, o navio francês, é um osso duro de roer. Tem o dobro de canhões, tem o dobro de homens. Ele sabe que tem uma realidade espiritual, de guerra espiritual, muito superior à força dele. Ele fala, contudo, vocês vão ter um canhão só na bateria de bombordo, um canhão só. E vocês vão, todos vocês vão mirar no mastro principal, vocês vão alejar ele. Se você na tua casa parar de reclamar do teu filho e começar a orar por ele, se você se juntar em oração e começar a orar no alvo que a igreja tem, o alvo dessa igreja aqui, sabe qual é? O alvo dessa igreja é você alcançar a cidade inteira. Essa não é uma igreja para o Bigorrilho, essa é uma igreja para Curitiba. Eu tenho ouvido isso todo dia. Se vocês se reunirem e lançarem os fogos, porque se eu dou um tiro aqui, o outro dá um tiro ali, um faz uma oração aqui, o outro faz outra, junta as orações. Vamos nos unir, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo governo federal, vamos orar pelo presidente, vamos orar pelo Congresso. É a concentração com a massa dos tiros da artilharia, todo bombardeio num local só, é o princípio da massa. E por último, o princípio do objetivo. As operações são dirigidas para um único objetivo. E é isso que Gideão faz, gente. O nosso tempo acabou. Mas eu quero dizer para vocês que Gideão vai passando um de cada vez, bem rapidinho. Estratégia, unidade de comando. Todos por Gideão. Eles levantam a espada, eles tocam a trombeta e gritam. É um só. É um comando só. Todos por Gideão. Número 2, pode passar, princípio da massa. Convocou a todos. Ele não deixou ninguém de fora. Ele convoca todas as tribos. Naftali, Gade, Simeão, todas as tribos. Sabe o que significa isso, gente? Princípio da massa. Está todo mundo junto. Enquanto você acha que você pode fazer guerra com o diabo sozinho, eu estou dizendo para você, não pode. Você tem que ter igreja, querido. Você tem que estar junto. Você tem que ter cobertura espiritual. Você tem que estar debaixo da autoridade espiritual. Você tem que ter um ministério de intercessão. Vocês estão vindo para casa, o ministério de intercessão não está se reunindo só uma hora antes de você vir, não, querido. A gente está orando por você a semana toda, o dia todo. Número 3, princípio do objetivo, continuar a perseguição. Não desista. Não desista. Você tem um objetivo. Não deixe esse objetivo sair da tua cabeça. Foco no objetivo. A gente tem ouvido isso. Mantenha o foco no objetivo. Eu vou fazer uma graça aqui. Outro dia me convidaram para ir numa churrascaria. Eu não vou porque é muito caro. Mas a pessoa queria porque queria pagar. Eu falei, então vou. E aí chegou lá. Tem salada. Tem arroz. Tem feijão. Um monte de coisa boa. Mas é foco no objetivo. Eu só vou comer carne. E não me venha com frango, não me venha com linguagem de tudo isso. Frango, linguiça. Mas eu vou ficar de olho na picanha mesmo. Foco no objetivo.
Queridos, olha para mim. Agora eu quero trazer aqui para a realidade. O bom é inimigo do melhor. Mantenha o foco no objetivo e não desista. Número 4 e penúltimo. Princípio da ofensiva. Eles deixaram de ser vítimas e atacaram. Pare de se comportar como vítima. Eu fiz um curso há muitos anos, um curso de guerra na selva. Na verdade é um estágio, não fiz o curso, eu fiz só o estágio de guerra na selva. E uma das leis da selva, sabe qual era? O sargento gritava no meu ouvido assim, falava assim: haja sempre como um caçador e nunca como caça. Vou repetir para você. Haja como um caçador, querido. Para de se defender. As portas do inferno não vão te suportar. Existe uma palavra de vitória para você. Esse é o princípio da ofensiva. E por último, o princípio da surpresa. Pouco depois da meia-noite. Ninguém está esperando. O inimigo não está esperando você usar isso. Amém, queridos? Tem muito mais para você. Mas semana que vem a gente vai trabalhar em batalha espiritual. Não fique pensando aqui que eu vou trabalhar outro ponto que vai ser batalha espiritual. Eu vou orar por você. Deus falou contigo hoje, gente? Falou um monte comigo também. Está vendo? Ele fala com o profeta. Não fala só com quem está ouvindo. Vamos orar? Fique em pé agora em nome de Jesus. Vem aqui à frente, pastor Sebastião vai orar. Você que está com medo, você que não aguenta avançar, você que está na defensiva, você que está sob ataque. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus, Nazaré.